Tudo bem, pessoal? Voltamos aqui para continuar falando sobre despesas com pessoal. Então a gente já viu o conceito, como se calcula a despesa com pessoal, o que é que se deduz da despesa com pessoal. Nessa parte agora da aula, a gente vai falar sobre os limites da despesa com pessoal e o que deve ser feito quando os limites são ultrapassados. Quais são as medidas que devem ser adotadas, tanto pelo chefe do poder, pelo administrador público, quanto pelos órgãos de controle. Esse é o nosso foco agora. Então vamos lá. Então, inicialmente, a gente vai falar aqui dos limites. Então, quais são os limites da despesa com pessoal? Os limites totais. Certo? Limites totais. E aí, nos limites totais, a gente vai ter a seguinte configuração. A gente vai ter aqui a União, a gente vai ter os estados e a gente vai ter os municípios. Certo? E aí, para cada item desse, a gente vai ter aqui, no caso, o executivo, o legislativo, o judiciário, o Ministério Público e o total. Total. Beleza, pessoal? Então é isso. E aí, sendo bem honesto com você, na prova, você tem que saber isso aqui. Gravado, decorado. Não sabe, vai ter prova que você vai ter problema. Então, como é que você faz isso? Treinando, testando. Então, você vai ter aqui, para a União, 50%. Para os estados, 60%. E para os municípios, 60%. Aí você vai perguntar, 60% de quê? Resposta, 60% da receita corrente líquida daquele ente. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a despesa com pessoal e a receita corrente líquida do mês de abril, como é que eu calculo? Receita corrente líquida, a receita arrecadada nos últimos 12 meses, incluindo o mês de abril, lógico, o mês de abril os 11 anteriores, e da despesa com pessoal, a despesa empenhada no mês de abril e os 11 anteriores. Você vai pegar os dois, do mês de referência e os 11 anteriores. E lembrando que tem que tirar todas as deduções, e no caso da despesa com pessoal, a inclusão que a gente viu no bloco passado. Beleza? Então, esse percentual aqui ele vai ser aplicado em cima da receita corrente líquida para saber se você ultrapassou ou não o seu teto. Beleza? Daqui a pouco eu faço uma simulação e você vê como é que funciona na prova. Só que não basta saber só isso, pessoal. Você também tem que saber os limites por poder dentro de cada esfera. Aí lembrando, Estado não tem judiciário nem Ministério Público. Certo? Aí o que é que você tem aqui? Você tem para os municípios 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo. Para o Judiciário, você vai ter os 6% sempre aqui. Certo? Para o Legislativo, você vai ter 3% aqui. E para o Executivo, nos estados, você vai ter 49%. Aí aqui você vai ter 52%, 58%, sobrou para o Ministério Público aqui 2%, Ministério Público Estadual. Para o Executivo, você vai ter 40,9%. Certo? Aí no Legislativo, você vai ter 2,5%. E no Ministério Público você vai ter 0,6%. É importante que você, na prova, tenha a capacidade de fazer exatamente o que eu fiz aqui. Não nessa sequência. Mas isso tem que estar exatamente na sua cabeça, esses percentuais. Porque como é que vem na prova? Vem assim, ó. Vou só dar um exemplo. Hipótese. Hipótese. Então, a hipótese seria a seguinte. Receita corrente líquida. 10 milhões. Despesa com o pessoal.
550 mil. Aí vamos supor que isso aí seja da União. Vamos supor que isso aqui seja da União. União. A questão diz isso, ó. A sua receita corrente líquida foi tanto e a sua despesa com o pessoal foi 550 mil. Diante do exposto, pode-se afirmar que o limite total foi ultrapassado? Como é que você faz isso? O limite total ele não vai te dar. Você que tem que saber decorar do limite total. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar isso aqui, que é 10 milhões, e multiplicar por 50%, que é a metade. Aí você vai dar, isso aqui vai dar 5 milhões. Beleza, isso aqui dando 5 milhões, aí você vê, realmente, a minha despesa com o pessoal foi 550 mil está abaixo dos 5 milhões. O limite total está longe de ser ultrapassado. É assim que funciona na prova, tá bom, pessoal? O que mais a gente precisa saber além dos percentuais? Você precisa saber o seguinte, lembrando que isso aqui são os limites totais, tá? Isso eu deixei claro, mas vou repetir mais uma vez. Ó. Isso aqui são os limites totais. Aí vamos fechar isso aqui, apagar. E aí vamos para a próxima. O que tem de pegadinha aqui em prova? O que tem de pegadinha é o seguinte, existe um negócio chamado Tribunal de Contas. Então a gente tem Tribunais de Contas do Estado, Tribunais de Contas do Estado, Tribunais de Contas dos municípios e Tribunal de Contas do município. Então, são 3 tipos. Primeiro tipo, segundo tipo, terceiro tipo. O que é que acontece? Quando você tem um Tribunal de Contas do Estado, onde é que esse código 1 entra? Esse código 1 ele entra aqui, ó. Ele já está embutido aqui dentro. Ó. Ele está embutido aqui. Vamos colocar com outra cor então aqui. Ele já está inserido aqui dentro. Esse cara. Por quê? O Tribunal de Contas do Estado é um órgão do Legislativo. O Tribunal de Contas... Então esse cara aqui ele já está aqui, ó. Asterisco. Beleza? Aqui e aqui. Quando você tem o Tribunal de Contas do município, certo? Existem 2 só. Quais são os 2 municípios que têm Tribunal de Contas? São Paulo e Rio de Janeiro. Aí você sabe que o Tribunal de Contas do município ele está inserido aqui dentro. Aí, primeira coisa. Tribunal de Contas do Estado é constitucional? Pode existir? Pode ser criados novos? Podem. Todos os estados têm? Todos os estados têm. Então, todos os estados. Todos os estados. Tribunal de Contas do município. Pode ser criados novos tribunais de contas do município? Não. Por que existem esses 2? Porque esses 2 de São Paulo e Rio de Janeiro foram criados antes da Constituição de 88. Certo? Então não pode ser criados novos tribunais de contas do município. Mas onde existem tribunal de contas do município, o limite deles está inserido dentro desses 6% aqui. E onde é que está a pegadinha? Quando você tem tribunais de contas dos municípios. Faltou um S aqui. Dos municípios. Então tem uma diferença aqui. Ó. Aqui é do município e aqui é dos municípios, plural. Quais são os estados que têm Tribunal de Contas dos municípios? Ceará, Bahia, Pará e Goiás. Certo? Esses são os 4 estados que têm Tribunal de Contas dos municípios. Aí é que vem a pegadinha. Nos Tribunais de Contas dos municípios, primeiro, ele é um órgão estadual ou um órgão municipal? Resposta, é um órgão estadual. Se ele é um órgão estadual, ele deveria vir para cá. Só que o que eu vou fazer? Eu vou fazer um esquema para você aqui. Ó. Vamos pegar aqui só estados.
estados. Vamos colocar aqui. Ceará, Bahia, Pará e Goiás. Aí vamos colocar aqui. Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público. O valor e o total, né? E o total. Para deixar bem claro. Nesses estados, certo? Continua sendo 60%. O Ministério Público não é afetado. O Judiciário não é afetado. Mas nesses estados, que são esses 4 aqui, ó, Ceará, Bahia, Pará e Goiás, nesses estados o que é que acontece? O Executivo ele vai ficar com 48,6% e o Legislativo vai ficar com 3,4%. Então o que é que acabou acontecendo? Você, nesses estados, apenas nesses 4 estados, você tira 0,4% do limite do Executivo estadual e passa esse 0,4% para cá. Caso um novo estado queira criar Tribunal de Contas dos municípios, isso é constitucional, isso pode ser feito? Pode. Qualquer estado que não seja esse, porque esses já existem, qualquer outro estado que não seja esses 4, pode criar Tribunal de Contas dos municípios. E esses estados, caso eles queiram criar Tribunal de Contas dos municípios, eles passarão até essa seguinte estrutura na despesa com o pessoal. A estrutura padrão é essa, mas se for um desses 4 estados, sai 0,4 daqui para cá. E aí como é que fica? 48,6, 3,4. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra aqui a questão do limite total. Agora vamos apagar isso aqui. Só que além do limite total, existem os limites, existem outros 2 limites. Então você tem limite prudencial e o limite de alerta. Como é que eu calculo o limite prudencial? Primeira coisa, primeiro você calcula o limite total. Então, em muitas provas, os alunos vão ficando mais confiantes, eles começam a querer calcular tudo direto. Não. Qualquer prova, você pode ter vários meses, né? Ninguém quer que o cara tenha décadas de experiência de concurso, mas você pode ter meses, 1 ano ou 2 de experiência de concurso. Nunca faça direto. Sempre calculo o limite total para depois calcular o prudencial. Como é que eu calculo? Eu pego o limite total e multiplico por 0,95. Como é que eu calculo de alerta? Eu pego o limite de alerta e multiplico por 0,90. Então o limite de alerta ele é 90... Desculpa. O limite total. Repetir aqui, falei um negócio e corrigindo. Então, vamos lá. O limite prudencial é 95% do limite total. O limite de alerta é 90% do limite total. Beleza, pessoal? Então a gente vai dar uma pausa aqui. Daqui a pouco a gente vai retornar para falar sobre as medidas que devem ser feitas quando se ultrapassa ou o limite de alerta, ou o limite prudencial, ou o limite total. Você vai ver que vai ter medidas que devem ser adotadas quando um desses 3 limites é ultrapassado. Até daqui a pouco.